Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Front Talk. Hoje a gente vai conversar com o médico ortopedista George Calife para falar sobre dores, incômodos e lesões nas articulações, nos ossos e nos músculos. Mas antes de começar esse bate-papo, eu já te convido para curtir e compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever no canal. Todo mundo sabe que a qualquer sinal de dor ou incômodo no nosso corpo, o ideal é procurar um especialista. E por isso hoje a gente vai conversar com ele, que é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o Dr. George Calife. Doutor, quando a gente deve se preocupar com as dores musculares ou nas articulações? Geralmente a gente tem que se preocupar com essas dores quando elas são dores persistentes, são dores que atrapalham as atividades de vida diária. O paciente já não consegue mais fazer e percebe que está incomodando bastante ele. Daí é importante já procurar um ortopedista para avaliar o que é especificamente e poder tratar. E quais são os principais sintomas de uma doença ortopédica? Geralmente uma doença ortopédica causa com alguns sintomas. Geralmente é dor, inchaço nas articulações, sinais inflamatórios, dor, vermelhidão, e também o bloqueio do movimento da articulação. Geralmente o paciente já não consegue mais dobrar, esticar o joelho, o cotovelo, o punho como esticava antigamente. Daí já preocupa a gente e a gente tem que avaliar direitinho qual é a causa específica para poder dar o tratamento. E eu imagino que essa dúvida deve ser muito frequente no seu consultório. Como identificar uma lesão depois de realizar uma atividade física? Importante. Geralmente a gente começa com interrogação do paciente, como foi o mecanismo de trauma, o que aconteceu para ele ter aquela dor. Com base no mecanismo de trauma, de repente foi um entorse de tornozelo, a gente já tem uma ideia. Por exemplo, pode ter uma fratura, uma lesão ligamentar do tornozelo, ou foi uma lesão, um entorse do joelho durante a prática de futebol. A gente já pode suspeitar de uma lesão de menisco, uma lesão do ligamento. Só pela história a gente já tem uma noção. Daí o outro ponto é o exame físico. A gente faz o exame físico bem detalhado, que com a história do exame físico a gente já tem quase que 100% de diagnóstico. E a gente usa os exames complementares, como raio-x, ressonância, para auxílio para fechar o diagnóstico correto e posterior seguir com o tratamento. Doutor, em relação aos inchaços, eles podem ser considerados algo grave? Como a gente pode identificar que eles são situações graves no nosso corpo? É muito importante. O inchaço nas articulações, nas pernas, tem que ser bastante analisados, porque eles podem significar ou doenças sistêmicas, como doença do coração, doença hepática, que dá um inchaço igual nos dois membros, entendeu? Ou doenças reumatológicas, que cursam com inchaços que melhoram e depois pioram, artrites que vão para uma articulação para outra, ou doenças até ortopédicas, que já são inchaços mais localizados, relacionados com algum trauma ou uma doença de evolução progressiva, como artrose. Doutor, qual o papel do médico ortopedista nesse caso de dores crônicas pelo corpo? O ortopedista ele é o profissional que ele vai dar o diagnóstico específico da doença e vai instituir um plano terapêutico para o paciente. Geralmente ele vai fazer a parte dele e também conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar, que é principalmente o fisioterapeuta e o profissional de educação física. E com quanto tempo é necessário procurar o ortopedista? É preciso fazer esse check-up regularmente? Geralmente a gente não indica fazer check-up anual, por exemplo, com o ortopedista, mas na presença de alguma dor, algum incômodo, ou quando vai começar alguma atividade física, é importante fazer o acompanhamento também, se tiver alguma lesão durante atividades físicas. O paciente que já vai ficando mais velho, começa a apresentar dores crônicas, é muito importante também fazer o acompanhamento no início de qualquer dor que esteja incomodando, como eu falei anteriormente, para a gente poder fazer o possível para evitar a progressão até de uma doença crônica que pode gerar futuramente numa cirurgia. E falando em doença crônica, as dores na lombar ou no quadril podem ter relação com alguma doença e como se prevenir nesses casos? As dores lombares e no quadril podem ter relação principalmente com artrose. É muito importante até diferenciá-las, porque muitos pacientes relacionam dor no quadril como dor na lombar, entendeu?
que são tratamentos completamente diferentes. A dor lombar é uma dor que se localiza mais na região superior da coluna. Já a dor no quadril é uma dor que fica mais na região da virilha, entendeu? E tem tratamentos completamente diferentes. Daí a importância de ir no médico para poder fazer o diagnóstico correto e fazer o tratamento certo. Doutor, e qual é a maior queixa das pessoas quando elas procuram o consultório de um ortopedista? A maior queixa é a lombalgia. Essa é uma das doenças mais frequentes e é o maior volume de consulta do ortopedista. É importante caracterizar ela direitinho, porque ela pode ser até uma doença não ortopédica, pode ser, por exemplo, um cálculo renal, outra doença do sistema urinário, que o paciente acaba chegando ao ortopedista e a gente acaba dando o diagnóstico correto para poder fazer o tratamento. A gente está vivendo uma pandemia ainda, existe já reflexo dessa pandemia das pessoas que ficaram trabalhando em home office? Quais são as maiores queixas que eles têm apresentado para o senhor? Isso aí, eu ia até comentar isso, falando das lombalgias, que é a lombalgia. O paciente, ele ficou sem fazer atividade física, é o que mais está acontecendo agora nos consultórios. Ficou parado, aí o paciente parado, ele não faz alongamento, e tem um músculo, que são os músculos isquiotibiais, que eles ficam encurtados, aí o paciente, quando vai abaixar para pegar alguma coisa, dá um estiramento muscular, aí dá aquelas crises de dores lombar, que o paciente acaba indo à urgência dos hospitais e acaba tendo uma doença um pouquinho mais prolongada, que geralmente o tratamento é esse, é com atividade física, alongamento. Então é muito importante o paciente sempre estar fazendo atividade física, bastante alongamento para fortalecer as articulações e os músculos. E eu imagino também que o uso excessivo do celular, o computador, isso tem também alguma relação com as dores, por exemplo, na cervical? Sem dúvida nenhuma. Essa é outra queixa, principalmente jovens procuram o atendimento que estão desenvolvendo até uma cifose por uso excessivo do celular. Daí o paciente ele tem que começar a se adaptar a usar menos o celular, praticar outras atividades, fazer exercício físico e também, quando for usar o celular, tentar usar mais no mesmo nível, evitar botar o celular para baixo e evitar essas dores. Para a gente finalizar, tem alguma dica que o senhor possa dar para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor? Sem dúvida. Prática de atividade física. Se fosse para falar alguma coisa, a prática de atividade física vai evitar a maioria das doenças crônicas, a maioria das dores. Grande parte dos pacientes procuram o consultório porque não fazem atividade física e acabam apresentando dores nas articulações devido a isso mesmo, que apenas uma alimentação balanceada, perda de peso, até que o peso influencia bastante nas articulações, e o fortalecimento muscular faz com que a pessoa viva assim sem dor. Dr. Jorge Calife, muito obrigado pela sua participação aqui no Front Talk. Com certeza a sua conversa foi muito esclarecedora. Obrigada pela sua presença. De nada. E a gente te convida mais uma vez, não esquece, curte e compartilha esse vídeo, deixa o teu comentário e se inscreve aqui no canal. Até o próximo Front Talk.